Por que os bons evangélicos não criticam a bandidagem de pastores bolsonaristas? Essa é uma dúvida que eu tenho muito fortemente. Por exemplo, hoje saiu uma matéria do portal Metrópolis dando conta de que o criminoso André Valadão, que montou uma empresa em formato de igreja, a Lagoinha, foi blindado da CPMI e do INSS por um senador que fazia parte da CPMI. Provavelmente Carlos Viana, o bolsonarista que presidia a CPMI, que blindou totalmente, e ele deixava isso claro, tanto o André Valadão quanto o Zetel. André Valadão, que é o dono da Lagoinha, o Zetel, que era pastor da Lagoinha, que é cunhado de Vorcaro, que está preso pela Polícia Federal, que foi o maior doador da campanha de Bolsonaro e o maior doador da campanha de Tarcísio. Provavelmente era Carlos Viana, porque Carlos Viana, além de pertencer à Lagoinha, inclusive doou milhões para a ONG ligada à Lagoinha por meio de emendas parlamentares. Então, há aí um nítido esquema de dinheiro, de lavagem de dinheiro, de crime organizado utilizando o nome de Deus. Mas a gente não vê bons evangélicos criticando isso publicamente. E aqui me permita, aos companheiros da esquerda, deixar claro que os bons evangélicos são a maioria, viu? A gente não deve generalizar, porque diferentemente do catolicismo, os evangélicos, né, essa vertente do cristianismo é muito diversa e às vezes muito distinta entre si, as denominações. Então existem denominações e denominações. A gente tem que deixar isso claro. E os bons são a maioria. Mas se os bons são a maioria, e se há um nítido caso de bandidagem utilizando o nome de Deus, por que a gente não vê os bons criticando? Porque a gente, em vez de ver os bons criticando, vê que os políticos que se dizem representantes dos evangélicos aparecem ao lado de Sóstenes Cavalcante, aqui em Natal, corrupto, criminoso, pego pela PF com 470 mil reais em espécie, fruto de corrupção, guardados em saco de lixo. Quando a Assembleia de Deus parou de disciplinar esse tipo de gente? Porque Carla Dickson, que pertence à Assembleia de Deus, estava lá. Né? O Gonçalves, que é evangélico, estava lá. Quando pararam de ter vergonha de andar com esse tipo de gente, ainda tratando esse tipo de gente criminoso, com o nome de Deus, pego com 470 mil em espécie guardado em saco de lixo? Eu tenho uma suspeita. Eu acredito que os bons evangélicos não criticam justamente porque tem medo de ser taxado pelos outros da mesma igreja, de petistas. Ah, isso aí é petista. Ah, isso aí é lulista. Ah, isso aí traiu Jesus Cristo. As pessoas falam sem nem raciocinar, né? Eles têm medo. Mas os bons não podem ter medo. Porque isso apenas prova a minha teoria, segundo a qual o bolsonarismo é o pior inimigo da igreja cristã no Brasil, porque visa destruí-la por dentro, transformando-a numa seita que desvirtua trechos do Antigo Testamento para fundamentar projetos políticos de poder, de dinheiro, de corrupção. E as pessoas já não seguem o evangelho. Como, irmãos, os bons evangélicos não se levantam contra esse tipo de gente, como Sóstenes Cavalcante, como André Valadão, como o próprio Zetel, que tentam ligar Lula, o Carlos Viana, quebrou o sigilo de Lulinha, não encontrou absolutamente nada. E não quebrou o sigilo de André Valadão, cuja igreja está intimamente envolvida nos crimes contra o INSS e nos crimes relacionados ao Banco Master. Houve blindagem, pessoal. E isso não é de indignar o povo de Deus. Que pessoas que utilizam o nome de Deus, utilizem-no para roubar os mais frágeis, os aposentados, os pobres, os crentes. Pelo amor de Deus, pessoal. Será que vocês não lembram? Aqui eu me dirijo aos bons evangélicos. O que Jesus disse quando falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai para o reino dos céus. Será que vocês perderam o medo de ir para o inferno? Será que vocês não percebem que as igrejas estão cada vez mais dominadas por fariseus? Aqueles que Jesus Cristo chamou de modo expresso de raça de víboras, de sepulcros caiados, ornados por fora e mortos por dentro. Falam em línguas, supostas línguas, mas andam com criminoso. Andam com aqueles que roubaram o povo de Deus, utilizaram a igreja para roubar. Será que vocês não percebem, irmãos, que já passou da hora de separar o joio do trigo e jogar o joio no fogo? Ou fazem isso, ou a igreja continuará a ser corroída por dentro por esse câncer farisaico que é o bolsonarismo. Fortíssimo abraço e fiquem com Deus.